welcome to our English video. Nós vamos relembrar, quinto ano, algumas palavras importantes aí para nossa P1 que a gente utilizou durante a nossa sala de aula. A primeira delas, a gente falou bastante sobre United Kingdom. Vocês lembram então que United Kingdom significa Reino Unido e é uma união política entre os países Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Ainda falando sobre vocabulário, nós falamos sobre cidadãos do United Kingdom, que a gente chama de British Citizen. No nosso exemplo da apostila, nós falamos palavra como surname, que significa sobrenome, falamos a palavra name, que é nome. Além disso, falamos sobre nationality, no caso do Eli Oxford, que era o exemplo do nosso personagem da apostila. A nacionalidade dele então é British Citizen, e mais duas expressões que a gente aprendeu de informações pessoais é date of birth está aparecendo aqui na tela, e place of birth. Date of birth então é o dia de nascimento, né? A data do nascimento da pessoa, e place of birth é o lugar onde essa pessoa nasceu, certo? Outras palavras importantes que a gente deve saber são palavras que a gente falou a respeito das características de uma pessoa. Tanto característica física, quanto um estado que ela está naquele momento. Palavras que a gente viu nesses exemplos são sad, happy, old, shy, young, angry, tall. Ok? Eu vou colocar aqui do ladinho todas essas palavras, então, com a tradução delas para o português, para vocês relembrarem, então, para a nossa prova, ok? Uma outra dica importante aí para a nossa primeira prova são duas palavrinhas que o pessoal confunde muito. Nós temos o her e o his, certo? Lembrando que o her, então, significa dela e his significa dele. A gente pode começar uma frase, por exemplo, utilizando her. Her sister is young. A irmã dela é jovem. E uma frase como his, como exemplo, his brother is my friend. O irmão dele é meu amigo. Algumas expressões para coletar informações pessoais, nós vimos logo no início da nossa unidade, né? Que expressões são essas? O próprio título, o próprio tópico da nossa unidade, Where is he from? É uma dessas perguntas que a gente utiliza para coletar informações das pessoas quando a gente está conhecendo, geralmente, alguém novo. Where is he from? De onde ele é? Where is she from? De onde ela é? Percebam que para a gente mudar a frase de onde ele é para onde ela é, nós só mudamos de he para she, ok? Where is he from? Where is she from? E se eu quiser perguntar de onde você é, nós temos que colocar Where are you from? E agora a gente não muda só a pessoa, mas também o verbo to be conectado a essa pessoa. Porque nós sabemos que com he, she e it, a gente utiliza o verbo to be na forma de is. E para pessoas como you, they, we, nós utilizamos o verbo to be na forma de are. E por último, quando eu quero falar da minha pessoa, o I, aí nós utilizamos o verbo to be na forma de am, ok? Uma resposta então, se alguém te pergunta Where are you from? De onde você é? Poderia ser I'm ou I am from Florianópolis. Qual é a diferença de I'm e I am? A diferença é que no forma I'm, nós estamos abreviando o I am. Todos esses aqui têm a forma normal e a forma abreviada, certo? A forma abreviada de I am é I'm. A forma abreviada de he is his. She is she's. It is its. A forma abreviada de you are é your. They are their. We are we're. Lembrando que nós temos o you are como singular e you are como plural. Qual é a diferença então? O you are no singular significa você é ou você está. You are no plural significa vocês são
ou vocês estão. E como é que eu vou saber quando eu estou utilizando um ou quando eu estou utilizando o outro? É contexto, né? É contexto. Quando eu falo assim, hoje no café da tarde eu comi uma manga. A gente sabe que a manga que a gente está falando é a manga fruta e não a manga de uma camiseta, né? Então, pelo contexto, a gente vai saber se é singular ou se é plural. Eu converso com uma pessoa só e falo, where are you from? Eu estou perguntando de onde você é. Se eu chego numa sala de aula e falo para todo mundo, where are you from? Eu estou perguntando de onde vocês são. Então, o contexto é que vai nos dizer se essa frase está no singular ou se essa frase está no plural. Where are you from? Outras expressões que nós aprendemos. Let me introduce you. Deixe-me apresentá-lo. How are you? Como vai você? Ou como está você, né? Como você está? Ah, professor, como é que eu vou saber então se é como você está, ou como está você, ou como vai você? Pessoal, a gente tem que levar em conta aqui o que é mais importante. Para a gente, o mais importante é a mensagem, o significado disso que foi passado. Traduzir como vai você, ou como está você, ou como você vai, é exatamente a mesma coisa, tem o mesmo significado para a gente. Então, qualquer uma dessas traduções estarão corretas. Quando a gente estiver falando de tradução de uma palavra especificamente, por exemplo, dog, nesse caso a gente não tem contexto, então a tradução tem que ser literal, cachorro. Mas, dependendo de como for montada a frase, do que a gente estiver falando, uma frase inteira, a gente quer a tradução do significado daquilo, e não a tradução literal. Então a gente tem que ter isso em mente. Quando a gente for traduzir no inglês, se a gente estiver traduzindo uma frase, se estiver traduzindo um texto, a gente quer a tradução do significado daquela frase. Quando eu estou falando de palavras ou expressões pequenas e específicas, aí sim a gente quer uma tradução literal e saber se vocês sabem exatamente o que significa cada uma daquelas palavras isoladas, né? Isoladas, fora de contexto. E para finalizar, nós temos algumas curiosidades. Sobre o vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre Reino Unido, United Kingdom. Você sabia que no Reino Unido, no United Kingdom, se você chegar no seu 100º aniversário, você recebe um cartão de aniversário personalizado da Rainha Elizabeth II? Além disso, no Reino Unido e em Londres, são falados mais de 300 idiomas. É o lugar com mais idiomas diferentes falados no mundo. Uma outra curiosidade bem legal é que na Inglaterra, onde quer que você esteja, você nunca estará a mais de 121 quilômetros do mar. Legal, né? E para finalizar, o Lago Ness, aquele lago conhecido por ter o monstro do Lago Ness, ele nunca congela. E já houve relatos de mais de 1000 pessoas que disseram ter visto o monstro do Lago Ness. Ficamos então com essas dicas, bons estudos para a prova e até lá, hein? Quero um 10 de todo mundo. Abraço!